Ouça agora uma palavra de fé com o Padre Monteiro, no Momento da Palavra. Chegou o momento da palavra e é o momento em que Deus fala profundamente ao nosso coração, onde o Senhor de fato revela, os desejos e os segredos do seu coração ao nosso coração. Estamos nesse tempo litúrgico da Quaresma. É um grande apelo que o Senhor nos faz através desse tempo litúrgico da igreja, que é o apelo à conversão, é o aprimoramento da nossa vida interior, é deixar o Senhor entrar em nossa vida e transformar a nossa história. Por isso, durante esses 40 dias, nós vamos aqui no programa, no Momento da Palavra, fazermos juntos o nosso retiro quaresmal. Você que adquiriu o seu retiro quaresmal, você já vai fazendo conosco, meditando conosco o Momento da Palavra de hoje. Você que ainda não adquiriu, ainda dá tempo. Você ainda encontra alguns livros, alguns retiros aqui no nosso centro de evangelização. Ainda dá tempo você adquirir o seu retiro, porque nós estamos apenas começando a Quaresma. Então hoje, sexta-feira, depois das cinzas e a meditação da Palavra de Deus, nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 ao versículo 15. Mateus 9, versículos de 14 ao versículo 15. Vamos juntos meditar a proclamação da palavra? Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Que maravilha, filhos e filhas, podermos meditar juntos a palavra de Deus, fazendo o nosso retiro quaresmal, trazendo a palavra de Deus para perto de nós, para dentro de nós. De fato, querido e querida, a nossa resposta generosa ao Senhor, ela vem por meio de uma vivência concreta da palavra de Deus. Nós não temos dúvidas nenhuma no seguimento a Jesus quando nós temos intimidade com Ele, porque Ele vai nos fazendo entender a sua vontade e ao mesmo tempo nos fazendo dominar as nossas vontades, porque há vontades em nós que querem roubar a vontade de Deus. Existem vontades e desejos em nós que querem inibir a vontade de Deus em nossa vida. Por isso, ter a experiência com a palavra de Deus é uma oportunidade de crescer na vida, de crescer no exercício do nosso discipulado. Então, nessa sexta-feira, o texto da palavra de Deus nos convida exatamente a nos aproximar do Senhor com coração generoso. Quando nós estamos com Jesus, nós estamos seguros, Quando os discípulos de João Batista perguntam a Jesus, por que eles jejuam, os fariseus jejuam, os outros grupos fazem a mesma coisa e os discípulos de Jesus não jejuam. E Jesus dá uma resposta muito à altura, Quando nós estamos com o Senhor, isso que Jesus diz para os discípulos de João Batista, eles estão comigo, Jesus estava fisicamente na sua missão pública, mas Jesus nos lembra uma coisa muito importante. Jesus diz, mas depois o noivo será tirado do meio deles, aí eles jejuarão. Aí Jesus vai nos ensinar a importância também da oração, a importância da prática penitencial, porque vai nos lembrando que nós não podemos nos afastar de Jesus. Quando nós fazemos a nossa oração, quando nós fazemos a prática penitencial, nós estamos recordando da necessidade que nós temos de estar com Jesus. Porque quando nós nos distanciamos dele, nós corremos o risco de sermos engolidos pelas nossas vontades. Nós corremos o risco de nos perder no caminhar. Por isso que Jesus nos lembra isso, Nós nunca podemos nos afastar dele.
Não podemos nunca nos separar do amor de Cristo, porque nós precisamos nos conhecer como seres humanos. A nossa consciência, né, decaída por causa do pecado, ela nos torna frágeis. Por isso que é importante que nós estejamos unidos ao Senhor. Ninguém, exatamente ninguém, pode se sentir forte. Ninguém pode se sentir preparado. Ninguém pode se sentir que já não precisa mais do Senhor. Porque quando nós temos uma postura dessa forma, nós acabamos sendo engolidos, né, pelo pecado. Nós acabamos sendo dispersados do coração de Deus pelo inimigo do Senhor. Por isso, a palavra de ordem nesse dia é para nós um convite a nunca nos afastar do Senhor. Tenha um coração doce, um coração generoso e reconheça que eu preciso, você precisa de Jesus. Ai de nós, se nos distanciarmos do Senhor. Nós não vamos conseguir superar, porque as lutas são grandes, você sabe disso. As tentações são tantas. E o que é que nos dá força para continuar? O que é que nos dá força para resistir? É a nossa relação com Jesus. É a nossa proximidade com Ele, é a escuta da sua palavra, é a vivência da oração. Como é importante a prática da oração e da vivência da palavra. Assim como o nosso corpo precisa do alimento todos os dias. Quando nós deixamos de comer um só dia, o nosso corpo ele dá sinais, nós enfraquecemos, nós adquirimos enfermidades quando nós negligenciamos o ato da alimentação. Mas a gente precisa pensar que nós também não podemos negligenciar o hábito do alimento espiritual. E quantas vezes nós temos feito isso? As nossas quedas, né, os nossos fracassos na construção da nossa vida, é porque muitas vezes nós temos esquecido disso. Nós temos esquecido que nós precisamos do alimento espiritual. Não é apenas quando nós estamos na precisão. Não é apenas quando nós estamos na luta, no sofrimento, na dor. Não, o alimento ele precisa acontecer todos os dias, porque senão a nossa alma ela vai enfraquecendo, o nosso espírito ele vai sendo desfigurado. E nós vamos perdendo essa força espiritual. Aí quando a tentação se aproxima de nós, ela consegue nos derrubar, assim como um vírus, que quando chega em nós, se o nosso organismo não está bem nutrido, ele toma conta de todo o nosso organismo, assim também é o pecado. Quando se aproxima de nós e o nosso espírito está vazio, ele toma posse de toda a nossa vida. Olha a palavra que o Senhor está dando para você. E eu trago no meu retiro quaresmal, né, uma mensagem para o dia de hoje. Todas as coisas que nós realizamos, nós precisamos saber e entender por que nós estamos fazendo, senão se torna apenas preceitos vazios. Essa mensagem, ela corresponde ao Evangelho também. Quando os discípulos perguntam sobre a questão do jejum, parece, e muitas vezes as pessoas entendem que Jesus está negligenciando a dimensão da prática da penitência. De maneira nenhuma. Jesus está potencializando, porque ele está dizendo que a prática da penitência, ela tem seu sentido quando nós sabemos por que fazemos. Nós não fazemos penitência apenas porque vemos todo mundo fazer. Porque a igreja disse que tem que fazer e eu vou fazer. É porque eu vi todas as pessoas fazendo e eu quero fazer. Não, não é unicamente por isso. Nós fazemos a penitência porque ela aprimora a nossa vida. Ela nos ajuda a controlar as nossas vontades e os nossos desejos. Então, a mensagem do meu retiro quaresmal para hoje é exatamente essa. Todas as coisas que nós realizamos, escute bem, nós precisamos saber e entender por que nós estamos fazendo. Senão, se torna apenas preceitos vazios. E um preceito vazio não tem o poder de transformação da nossa vida interior.
interior. E trago 2 perguntas para nos ajudar a entender a palavra e a crescer na palavra. É o que Deus falou ao teu coração através da meditação da palavra. Hoje o Senhor falou muitas coisas para mim através da meditação dessa palavra, desse texto bíblico de hoje. Em primeiro lugar, o Senhor me diz isso: Padre Monteiro, você não pode se distanciar de mim. Nunca queira caminhar sem mim, porque senão a gente cai. Depois eu trago uma outra pergunta: que ações concretas você assume a partir da leitura orante de hoje? E eu coloquei aqui no meu retiro, vou mostrar para você, que é uma oportunidade que a gente tem de crescer na espiritualidade e estimular também você. Porque eu sei que essa aqui é uma ferramenta que pode ajudar muito na transformação da sua vida. Então, eu tenho o texto bíblico, tenho a mensagem do dia, eu tenho o texto bíblico, e depois eu trago as perguntas que estão de acordo com o Evangelho. E essas perguntas vão nos ajudando a ir ruminando a palavra de Deus. Você pode ver que eu já fiz hoje o meu retiro quaresmal, já respondi as minhas perguntas, e que ações concretas eu assumo? O Senhor me faz perceber que é usar as práticas de penitências para aperfeiçoar a minha vida espiritual. Depois, o entendimento não fazer o jejum apenas por fazer, e não me distanciar do Senhor, ou seja, não esquecer da oração diária. O Senhor hoje, como ação concreta, me faz perceber isso. Eu não posso, não é que nem eu preciso, eu não posso negligenciar a minha oração com a palavra todos os dias. Então, primeiro, dia do nosso retiro aqui no programa, e eu quero dizer para você, principalmente para você que é daqui de perto, de Crato, Juazeiro, Barbalha, que ainda não adquiriu, então vale muito a pena. É um instrumento que eu estou colocando nas suas mãos, que eu tenho certeza que quando terminar esses 40 dias de quaresma, se você seguiu direitinho, foi fiel na vivência diária, escutando a palavra, meditando a mensagem do dia, respondendo as perguntas, eu tenho certeza que no último dia da quaresma, você vai se sentir preparado para celebrar a ressurreição de Jesus e também a sua ressurreição para uma vida nova. Espero que hoje a palavra tenha ajudado o teu coração. Deus abençoe. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521 4151. 3521 4151.